Pessoal, boa noite. Tá dando para me escutar aí? Tá dando para escutar? Agora tá. Tá dando para escutar, gente? Boa noite. Vamos iniciar o nosso estudo, né? Lembrando aí, pessoal, nós estamos estudando a apostila da FEB, essa apostilinha aqui, né? Eu mandei aí no grupo pro pessoal, né? Para todo mundo o PDF da apostila, né? Então, assim, quem precisar de acompanhar, tá bem fácil aqui pra gente localizar, tá? A gente vai fazer a prece, né? E vamos dar início ao nosso estudo da noite, se Deus quiser e permitir. Vamos lá. Isso aí. Alguém quer fazer a prece pra gente, pessoal? Não? Então eu faço. Uma coisa que a gente tem que aprender na reunião mediúnica é fazer prece, tá, gente? Eu fico brincando com o pessoal que o André Luiz ficou 8 anos no umbral porque não sabia fazer prece, tá? Quando ele fez a prece, que ele saiu das regiões inferiores, né? Do umbral denso, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento o teu amparo e auxílio para nós que aqui estamos em busca do conhecimento espiritual através do estudo e da prática da mediunidade. Amigos espirituais, envolvam nosso coração e mente nas vibrações do amor, da luz e da paz, para que possamos estudar, aprender, desenvolvendo o tema da noite para o nosso crescimento e a nossa melhora. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de servir e ilumina a cada um dos que nos escutam e participam conosco desta oportunidade de estudo e de entendimento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, né, mais uma vez, né, companheiros, boa noite a todos, né, conforme a gente já tinha falado, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade aqui pelo Instagram e também aqui pelo Jitsi, né, a gente está estudando a apostila da FEB, né, apostilinha aqui, e hoje nós estamos, né, no programa 1, módulo 1, no tema 4 do módulo 1, né, que é o tema Espírito, Matéria e Fluidos. Né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é estudar acerca das questões da mediunidade, né, para a gente poder entender não só a mediunidade enquanto conceito, né, mas também para a gente aprender a lidar com a nossa própria mediunidade. Né? O nosso objetivo é ajudar, né, os companheiros à distância aí, né, a lidarem com o processo mediúnico, tá, gente? Lembrando, né, que dentro aí da nossa organização aí, se Deus quiser e permitir, nós vamos estar retornando com o estudo presencial lá no Francisco de Assis no ano que vem, tá? E aí o que vai acontecer, né? A gente vai gravar ao vivo lá, né? Não sei se vai ser pelo Instagram, como é que a gente vai fazer, né? Mas o estudo vai ser presencial. Então quem quiser ir lá e participar vai ter a parte prática também, né? A parte prática não tem jeito de fazer no virtual, né, gente? Mas aí nós vamos continuar com o estudo e o estudo vai continuar sendo transmitido. Isso aí é lá pro ano que vem, tá bom, pessoal? Mas aí a gente vai continuar aqui né, vai ser híbrido, né? Físico lá, né? Presencial e virtual, para quem puder, tá? Só lembrando, né, gente, a gente combinou com o pessoal, né, de quem quiser perguntar, né, a gente está sempre pedindo para o pessoal ler antes o tema, né, até para a gente poder se inteirar melhor do tema do estudo, né, e se alguém quiser perguntar, fazer qualquer, né, trazer qualquer questão, né, nós vamos focar mais nas questões aí, né, que o pessoal trouxer, né, são 3 páginas aqui praticamente, né, na verdade 3 folhas, né, 2 folhas e meia, né, que é o capítulo, né? E esse capítulo aí a gente estudou quando a gente começou a falar lá dos princípios básicos da doutrina, né? Mas nós vamos falar aqui também, tem até uma pergunta da nossa amiga Betinha, não sei se ela entrou já, né? Deixa ela entrar aqui que aí ela traz aqui pra gente também, tá bom? Alguém quer começar perguntando, falando o que entendeu, o que não entendeu da leitura? Pode falar? Pode. Tem uma parte aqui que eu li que fala, acho que não entendi, eu não sei, vamos lá.
fala que os espíritos que estão na primeira ordem, que são os que atingiram a perfeição, na segunda ordem são os que têm como preocupação o desejo do bem, e os da terceira ordem. Essa preocupação com o desejo do bem é que eu fiquei em dúvida, assim, a gente pode ter a preocupação, mas não quer dizer que necessariamente os espíritos eles conseguem vivenciar esse bem, né? Porque eu fico pensando assim nos momentos em que a gente deseja, né, fazer alguma coisa do bem, mas nem sempre a gente dá conta, né? É muito difícil. E quando fala dos espíritos da terceira ordem, eu fiquei em dúvida sobre o termo que usa, que paixões más. O que seria exatamente assim essas paixões más? Então vamos lá. Primeiro, né? Essas três ordens, né, que aparecem aqui, o Kardec chama de escala espírita. O que é a escala espírita? O Kardec pega todos os espíritos, né, junto com a espiritualidade, né, ele generaliza, vamos dizer assim, para facilitar o estudo, né, dos níveis evolutivos. Ele divide, né, junto com os espíritos, toda a evolução que existe humana, tá, em três categorias, que são os espíritos superiores, que são os que eles chamam de espíritos puros, né, que dá a entender que são perfeitos e não erram, mas não é bem assim, tá? Tem subdivisões infinitas dentro de cada uma dessas ordens, né? Os espíritos que são a segunda ordem, que são os espíritos que desejam o bem, né? Vamos lembrar que eu sempre falo muito nessa questão do desejo do bem. O que é o espírito que deseja o bem? É aquele espírito que ele não acerta sempre, mas ele sempre quer ser melhor, né? Quando ele fala espírito, está falando da gente também, né? Ou seja, aquele ser, né? Esteja ele encarnado ou desencarnado, que erra querendo acertar. Ou seja, quando eu erro, quando eu falho, né? O meu desejo não é fazer o mal pelo mal. Eu não erro porque eu quero maltratar, que eu desejo não vai dar errado mesmo, porque é que o outro sofra. É nesse sentido, né? Muitos erros que a gente tem nas nossas condutas, nas nossas ações com os outros, são erros bem intencionados, ou erros, né, decorrentes às vezes da nossa inaptidão de lidar com determinadas situações. A gente não sabe fazer direito, a gente tenta fazer e faz errado. A gente enfia o pé pelas mãos, como se diz, né? Então são espíritos que já cresceram, né, e que não erram deliberadamente, ou seja, eles não fazem o mal porque querem, eles fazem o mal porque eles às vezes não dão conta. É diferente, tá? Então aí tem uma escala aí, né, muito grande. Isso aí é um termo muito genérico, tá? O Kardec usa esse termo aí de maneira didática, tá? Os espíritos não se dividem só em três tipos, são infinitos os níveis dos espíritos, né? Mas eles sequencia para facilitar o nosso entendimento. E os espíritos que eles chamam de espíritos inferiores, né? Que nada mais é do que espíritos que estão, né, se comprazem com o mal, né? O que é um espírito que se compraz com o mal, né? É um espírito que ainda erra e ainda comete erros, né? Levado pelo egoísmo, pela vaidade, pelo ódio, pelo ressentimento. São espíritos que a gente fala assim, em pessoas, né? Quando a gente fala espírito, está falando de seres, né? Não só desencarnado, né? Quem está fora do corpo, quem está aqui no corpo físico também, que fazem o mal porque são pessoas mesquinhas, são pessoas que desejam, tão egoístas que não se preocupam, né? A grande questão do espírito inferior é o egoísmo, né? Eu faço o mal para o outro porque eu quero o meu bem, entendeu? Eu quero que o outro se lasque porque para mim ser feliz ou para mim conseguir o que eu quero, eu piso, eu atropelo, eu minto, eu roubo de quem precisar. Isso é uma característica do espírito inferior, tá? O inferior mesmo ali, né? O espírito atrasado, o espírito, né? Então tem muita gente encarnada que é assim, infelizmente, né? Pessoas que, para poder ter um minuto de prazer, jogam qualquer um na fogueira, né? Seguir nesse nível aí, tá? E quando ele fala das más paixões, paixão aqui ele está dizendo sentimentos que são pesados e negativos. Por exemplo, o ódio, a raiva, a inveja, né? O egoísmo, né? Que é a mãe de todos esses sentimentos. É nesse sentido que o Kardec está falando aqui, tá? Vaidade, orgulho, né? São sentimentos negativos ao extremo. Todos eles, né? Como diriam lá os amigos espirituais, todos esses sentimentos nascidos do quê? Do egoísmo. Né? O que diz pra gente do nível evolutivo de um espírito é a quantidade de egoísmo que ele tem. Quanto mais egoísta, mais atrasado. Tá? Então os espíritos desequilibrados, né?
Os espíritos atrasados são espíritos egoístas. Você pode ver que o espírito inferior só fala nele mesmo. Né? Então a gente pode ver assim, quem que é um espírito inferior encarnado? Normalmente são pessoas que só pensam nela. Né? Que só pensam nela diante de tudo que existe à volta dela, seja o mundo gira em torno dela, né? Só preocupa com a própria felicidade, com a própria satisfação, com o próprio gosto, né? São incapazes de perceber que às vezes tem alguém do lado que está passando por uma situação pior. E esse é um espírito no sentido inferior, né? Que ele se compraz, né? Ou seja, ele só se preocupa com os objetivos egoístas dele. Então, você falar de caridade, de amor para um egoísta, ele nem vai escutar o que você está falando, porque o único assunto para ele que interessa é ele mesmo. Né? É o único assunto que existe no mundo dele, é ele mesmo. Então, ele é incapaz de perceber o outro por um atraso espiritual mesmo. Ele não tem isso ainda desenvolvido. Né? É uma questão primitiva mesmo, no sentido de primário mesmo, espírito, né? Quase que infantil, no sentido de primitivo, tá? Não é infantil de criança, não. Tá? Porque tem espírito de criança, né? Que tem criança que é muito mais evoluída do que a gente, né? Não é cronológico isso, né? É espiritual, tá? Deu para entender? Deu, obrigada. Então, o que acontece, né? Então, nós estamos falando aqui, ó, de espírito, né? De matéria e de fluido, tá? Então vamos só para o pessoal que for perguntar, né? Então, ou que tiver dúvida, tá, gente? Pode ficar à vontade. Eu vou só dar uma palhinha aqui sobre os 3 termos para facilitar para a gente o entendimento, né? Então nós temos que lembrar, na verdade, no universo existem 2 coisas, tá? Nossa Senhora. A companheira está pedindo pressa aqui. Manda o nome da pessoa para mim separar depois que nós vamos por lá na reunião de desobsessão, tá, minha amiga? Pode mandar lá, que me manda ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram aqui. Então o que acontece? O que é a matéria, gente? Matéria, né, como diria o Emmanuel, né, é energia condensada, tá? Então o que é o espírito? O espírito é o ser inteligente da criação. O espírito, existem 2 ou 3 coisas no universo: espírito, matéria e Deus, tá? Deus não é matéria, tá? Deus é Deus, é único, tá? É uma coisa diferente de tudo, né? A matéria é tudo aquilo que o espírito utiliza para poder se manifestar, ou seja, o espírito é um corpo, aquele corpo é uma matéria. É um corpo no mundo espiritual? Ainda assim é uma matéria, tá? O espírito é o que nós somos, é a nossa essência, nós somos espíritos, eu sou um espírito, você é um espírito, todos os seres do universo que são espíritos. Os animais têm um espírito, né? A gente não chama de espírito ainda porque é ainda um espírito em desenvolvimento, tá? Não é um espírito igual ao nosso, mas um dia vai chegar a ser. Então, para os animais, para as plantas, nós falamos que existe um princípio espiritual, que é como se fosse uma semente, né? Que vai se desenvolvendo ali. Claro que no animal é muito mais desenvolvido que numa planta, né? Mas ainda não é um espírito igual ao nosso, porque o animal ainda não tem, né, essa capacidade. Ele vai chegar até um dia, aí, milhares de encarnações, é outra história. Tá? Tudo que é vivo tem um espírito, tá? Que é imortal, né? Ou seja, que ele tem um começo e nunca tem fim, né? Ou seja, vai existir para sempre, tá? E existe a matéria. O que é a matéria? A matéria é o instrumento que esse espírito vai utilizar para crescer. Tá? Então, para que é a matéria? A matéria é tudo aquilo que o espírito utiliza para dar forma a si mesmo, né? E para ele poder interagir sensorialmente com o que está à volta dele. Ou seja, matéria, né? Na época do Kardec, quando a gente vai estudar matéria na época do Kardec, o que o Kardec entendia como matéria? O conceito de matéria do século XIX, né? Que é aquele conceito que a gente estudou lá na escola. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é matéria, né? Hoje nós entendemos que matéria nada mais é do que uma energia, né? Uma força, uma energia que se condensa, mais ou menos, né? A gente sabe que tem muito mais espaço vazio entre a matéria do que a gente percebe, né? Por que a minha mão não atravessa aqui o meu braço? Porque os elétrons do meu braço não deixam os elétrons dos meus dedos aqui ultrapassarem. Mas tem muito, é quase que um espaço, né? Vazio. Quanto mais se aproxima da matéria, mais você vê que não tem nada, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. O espírito só existe encarnado em humanos. Fora isso, o princípio espiritual. Não, porque no mundo espiritual ele não está encarnado. Tá? O espírito existe apenas... A gente chama... Na verdade, existe nos animais, mas a gente chama de espírito só os seres inteligentes. Ou seja, o que é um ser inteligente? É um ser que tem
características cognitivas. O que isso quer dizer? É um ser que ele tem autoconsciência, ou seja, ele sabe que existe, ele sabe que ele é um ser, ele pensa, ele sente, ele é capaz de pensamento reflexivo. Né? No nosso planeta Terra, o único ser que faz isso é o ser humano, né? E existem algumas espécies de animais que estão começando aí. Né? O pessoal fala do golfinho, do orangotango, do chimpanzé, né? E são esses seres que têm, né, eles falam que o golfinho tem autoconsciência, ele sabe que ele é um ser, que ele é um bicho, que ele, né, ele sabe que ele é alguém. O cachorro não sabe, tá? Então o espírito é só quando é um ser que tem autoconsciência. Igual a gente pensa, imagina, cria, né? É a gente. Em outros planetas existem outros seres? Existem, que têm formas diferentes da nossa. Tá? O que os espíritos consideram como humano é o ser que tem nível de inteligência do nosso para cima, tá bom? Não é o que tem a forma física nossa. Uma coisa é a humanidade na mente, uma coisa é físico, né? Então a gente tem que guardar isso bastante, tá? Então o espírito existe para todo lado, tá bom? Então na Terra existem bilhões de espíritos, entre os encarnados e os desencarnados, beleza? A matéria, né? Matéria, nós estamos vendo aqui, a matéria mais densa, ou seja, a matéria mais grosseira, é fácil a gente ver, tá à nossa volta aqui, ó, a parede da minha casa aqui, ó. Vocês estão vendo a minha parede, estão vendo a cadeira, estão me vendo, né? Aqui, ó, essa carne aqui, ó, isso aqui é matéria grosseira, né? Ao meu redor tem uma matéria que vocês não estão vendo, mas que vocês concordam que existe, por exemplo, o ar. Eu estou aqui respirando, falando, né? Tanto é que eu me comunico através do quê? As ondas sonoras produzidas pelo movimento do ar que está saindo do meu pulmão, né? Passando aqui, né, pela minha laringe, né, pelos meus órgãos de fala, elas estão entrando aqui, estão sendo captadas pelo aparelho. Ou seja, o ar existe, apesar de que a gente não consegue, né, percebê-lo muito diretamente. Se tiver um vento aqui, a gente percebe. Se a gente soprar, soprei aqui, ó, com a minha mão, sensorialmente, pelo tato, eu percebo o ar. Ele existe, mas ele já é uma matéria mais sutil. E tem a matéria do mundo espiritual que é mais sutil ainda que o ar, né? Que somente os médiums, né, ou pessoas que têm determinadas faculdades mediúnicas vão conseguir perceber. Tá dando para entender, gente? Né? Tá dando para entender o que é espírito e o que é matéria? Tá dando? Aí vem uma palavrinha chamada fluido. Fluido, né, é uma palavrinha que hoje nós podemos entender como energia. Por quê? Na época do Kardec, século XIX, 1856, 1857, né, que foi quando ele escreve, ele recebe lá o Livro dos Espíritos através lá, né, das perguntas que ele fazia lá para os médios, aquela coisa toda, ele codifica a doutrina. Né? Então, fluido, na época do Kardec, era tudo aquilo que ele acreditava que existia no universo que dava origem à matéria. Hoje, se a gente for falar fluido, a gente vai falar energia. Tá? Então a gente sabe que tem energia que vai formar, né, as estrelas, que vai formar os átomos, que vai formar as moléculas, vai formar os planetas, vai formar a matéria escura do universo, aquela coisa toda, né, energia escura, já ouvi esses termos. Né? Nós não vamos entrar muito nisso. Então, o que o Kardec chama de fluido, tá? Por que chama de fluido? Né? Fluido é a ideia de um líquido, né? Porque ele flui. Tá? E esse fluido se transforma em tudo. O Kardec não estava errado. Né? Se você pegar o hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe, tudo que existe no universo, né, é mudança ali de número atômico. Você vai mudando o número atômico das coisas, vai mudando. Aí nós vamos entrar em química e física. Né, eu estou explicando aqui só para dar uma ideia para a gente. Tá? Então, quando o Kardec fala fluido, ele está falando de energia. Energia da matéria mesmo ali, ó, a luz que vira alguma coisa. Não é que a luz tem fótons, aquela coisa. Ele não tinha esses conceitos na época dele. Cientificamente, né, não existiam esses conceitos na época do Kardec. Então nós temos que adaptar e entender do que ele estava falando. Ele estava falando do jeito que ele dava conta. Os espíritos estavam explicando para ele do jeito que o Kardec conseguiria entender. Hoje eles já explicam de uma maneira mais aprofundada para a gente, sem tirar, né? Porque naquela época a essência era isso aí. Ó. Que não, né? Tanto é que o Kardec separava o espírito e a matéria. Né? Tem o espírito e tem a matéria. Né? Os espíritos falam, você pode fazer isso pelo pensamento. Mas na verdade, não existe espírito sem matéria. Tá, gente? Não existe espírito que não esteja ligado a algum tipo de matéria. Tá? Nós não conhecemos. Nem Jesus. Jesus tem matéria. Né? É uma matéria tão sutil, tão tênue, que a gente nem enxerga. Mas é uma matéria. Tá? Para ele é bem denso. Para nós é nada. Né? Então, assim, olha só como é que é essa questão, né? Essa é a minha dúvida de hoje à tarde. No mundo espiritual, ter matéria, ainda que invisível para nós. Cara, sim, o mundo espiritual tem matéria, tá? Ou seja, tem a energia condensada dentro de um grau, né? Que serve àqueles seres que vivem lá no mundo espiritual. Quanto mais superior,
mais rarefeito, né? Quanto mais próximo da inferioridade, mais densa é a matéria, tá? Isso é um conceito que a gente tem que lembrar. Quanto mais atrasado o espírito, mais denso. Quanto mais superior, mais sutil. Né? Pensa a água, pensa o gelo e o vapor de água, para a gente entender. Um jeito fácil da gente entender. Então, os espíritos inferiores seriam blocos de gelo. Por isso que eles são, até emocionalmente, tem um reflexo, né? São gelados, frios, um sentimento, né? Não tem calor, né? São obscuros, olha só, frio, né? Pouco movimento, peso, presos, né? O gelo, né? Cristalizado ali nas ideias. Vamos pensar, olha como é que a estrutura material reflete o ser. Aí você pensa os espíritos de luz, olha só a palavra, espírito de luz, olha como é que é o conceito. Né? O que são os espíritos de luz? Eles flutuam, eles brilham, eles irradiam calor, amor, né? Você chega perto do espírito de luz, ele te abraça, você sente, nossa, Jesus é um sol de amor. Olha só, olha como é que o conceito, vamos dizer assim, mental tem a ver com o conceito material. As duas coisas andam juntas, tá, gente? Então os espíritos inferiores, eles são o quê? Opacos, obscuros, né? Lentos, tenebrosos, cruéis, frios, não conseguem se movimentar, não conseguem ir de uma região a outra com muita facilidade. Os espíritos de luz não, eles flutuam, eles volitam, né? Com a velocidade do pensamento, eles vão onde eles precisam. Por quê? Porque eles não carregam peso. Olha como é, né? E aí fala assim, nós temos que largar o peso, lembra? Né? E pensa, nossa, isso é uma metáfora, não é uma metáfora. O que é o peso? É o egoísmo, é o ódio, o ressentimento. Então, essa questão material tem a ver com o psicológico. Espírito mais atrasado, mais pesado. Nós aqui estamos encarnados, então como nós estamos encarnados, né, nós todos temos a mesma vibração. Mas isso aqui é como se a gente estivesse vestindo uma roupa. Então não dá para saber como é que é o meu espírito, como é que é o seu. Às vezes meu espírito é tenebroso, é lento. Às vezes o espírito de outra pessoa, que parece muito obscuro aqui na Terra, é um ser iluminado, que está dentro de um corpo. Né? No mundo espiritual não, o espírito se mostra tal como ele é. Tá? Então o objetivo desse primeiro capítulo, tá? Eu estou até filosofando demais aqui, né? Os espíritos, eles são o quê? Nós somos os espíritos. Entre encarnados, os que estão aqui no plano físico, encarnados, né? Dentro da matéria mais densa, e os desencarnados, os que estão numa matéria mais sutil, né? Do que a gente. Então, essa é a diferença, materialmente falando. Tá? Tanto é que os espíritos no mundo espiritual, você vai ver relatos nos livros do André Luiz, de espíritos que os espíritos de luz enxergam e os espíritos inferiores não enxergam os espíritos de luz. O André Luiz estava lá no umbral, lá nas regiões do umbral grosso, né? Naquela região tenebrosa lá que ele estava se movendo, e o Clarence ia visitar ele, a mãe dele ia visitar ele, ele não via, ele não enxergava. Por quê? Porque ele estava em outra vibração, a vibração dele era muito pesada, densa, e os espíritos, a mãe dele, o ministro Clarence, o pessoal que ia visitar ele lá, estava tão sutil que o André Luiz não conseguia nem perceber que eles existem, né? Nem imaginar, né? Que, nada, tô sentindo nada, tô percebendo nada. Tá dando para entender, gente? O conceito de que é matéria, o que é espírito, o que é fluido, né? Quem quer perguntar alguma coisa aí sobre o tema aí, pode falar. É bom que nos ajuda aí, às vezes a gente fala aqui e o pessoal não pega. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Eu iniciei a leitura daqui dos Mensageiros, né, dando continuidade ao livro do Nosso Lar. E no início, o André Luiz são espíritos que foram como missão, né, trabalhar a questão da mediunidade e acabaram perdendo aí a oportunidade, né, de agir, de agirem como bem. Aí eu fiquei pensando, lendo esse texto e pensando também, né, nessas experiências que esses espíritos, né, foram relatando aí para o André Luiz, e eu fiquei pensando o seguinte, como no início do livro que a gente está estudando, né, aqui nesses encontros, fala que a mediunidade é uma coisa inerente ao espírito. Isso significa que a educação mediúnica, ela
parte até do processo evolutivo de um espírito, assim, ele precisa passar por uma educação mediúnica e todos esses espíritos que passam, então, que passaram, né, até esses que passaram lá no André Luiz, seria algo que, nesse local, né, lá, eu esqueci o nome, é um local que todos passam ali para aprender também sobre a mediunidade, né? Então, faz parte, então, do processo evolutivo passar por uma educação mediúnica, seria algo nesse sentido? Tá, vamos por parte. Primeiro, só ler aqui a Márcia está falando assim: a inteligência é o atributo essencial dos espíritos. Aqueles espíritos que não são tão inteligentes, tá? Seria a relação entre inteligência, vivacidade, esperteza? Não. Inteligência, o Kardec, a gente tem que traduzir um pouco os termos do Kardec. Inteligência para o Kardec é aquilo que nos difere do animal, tá? Na época do Kardec, eles achavam que inteligente é o ser que pensa igual a gente, tá? Então o Kardec não cogitava que um cavalo era inteligente. Um cavalo tem uma inteligência apropriada para um cavalo. Um chimpanzé ele tem um nível de inteligência, né? Um peixe, uma baleia, um golfinho, uma galinha, ela tem um nível de inteligência, tá? O que o Kardec chama de inteligência ali é a inteligência humana, nossa, né? Que é a cognição. Que, né? Uma galinha não tem, uma ave não tem, um réptil não tem, mas uma baleia, alguma coisa ela tem. Um golfinho tem, um primata, um chimpanzé, o grandotão, tem, tá? Naquela época do Kardec, o Kardec era muito assim, 880. Tá? O conceito na época do Kardec era muito 880, tá certo? Então o Kardec entendia assim, ó, ser humano pensa, o resto não pensa, tá? Animal só tem instinto, ele só repete lá o que o instinto dele manda, pensa nada. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? O animal pensa, né? Dentro de uma capacidade, dentro de uma necessidade que o animal tem, ele pensa. Não pensa igual a gente, o animal não tem o reflexo de pensamento igual o nosso, mas pensa diferente, né? O Miro está perguntando aqui se o perispírito não deixa de ser matéria. O perispírito é matéria. O corpo espiritual. O que é o perispírito? O corpo dos espíritos. No mundo espiritual apareceu um espírito para você. Você está vendo o corpo dele no mundo espiritual. Você não está vendo o espírito. Tá? Aquilo o Kardec chama de perispírito. Tá? Que é o corpo espiritual. Aquilo é matéria. Tá bom? Aquilo é matéria também. Só percebemos um espírito de luz quando ele permite? Só se ele permitir, né? Essa pergunta sua é interessante. A gente só percebe o espírito de luz se ele quiser, ou se a gente estiver no nível dele. Se a gente estiver no nível dele, a gente vai enxergar. Né? Então, assim, como a gente não está muitas vezes, né? O que acontece? O espírito de luz ele se adensa por vontade própria e fala assim: eu vou deixar o Marcelo me ver. Tá? Então, o espírito de luz, do nível dele para baixo, só se ele quiser aparecer. Do nível dele para cima, não. Um superior a ele vai ver. O superior sempre percebe aquele que está abaixo dele. Sempre. Tá? Mas ele mesmo só aparece se ele quiser. Nos livros do André Luiz isso acontece muitas vezes. O André Luiz está lá invisível, lá contra os espíritos, e fala assim, ó, vão aparecer para eles aqui, vão conversar. Aí eles aparecem. Eles chegam andando, eles entram pela porta, né? Eles aparecem, porque eles querem. Né? Aí vamos voltar lá na questão, né, do livro dos mensageiros. No livro dos mensageiros, o André Luiz está conversando com um grupo de médios falidos. Ele está lá no nosso lar, né? E ele está fazendo um início, né? Tanto é que o livro Os Mensageiros, né? Olha só que, né? Que é a continuação direta do nosso lar. E o André Luiz ele vai entrar em contato com pessoas que conheceram a doutrina espírita, que foram médiums, né? Médium no sentido ostensivo, né? Todo mundo é médium, mas médium mesmo de perceber os espíritos, né? E que falharam nisso, ou porque fugiram, ou porque não quiseram trabalhar na mediunidade, né? E isso aí, né, é acompanhado de desequilíbrios mediúnicos. Ou seja, além de eu não trabalhar minha mediunidade, quando eu trabalhei eu usei por mal. A maioria daqueles casos ali, né? Então, assim, todos nós vamos passar por um aprendizado mediúnico? Vamos. Todos nós precisamos passar por um curso de mediunidade? Não. Né? Porque existem espíritos que têm mediunidade mais desenvolvida há 10 mil anos atrás. Então não tinha curso de mediunidade do jeito que a gente entende hoje. Tinha lá as escolas, né? É outra história. Então, assim, o estudo é um facilitador, mas não é obrigatório. Então é uma ferramenta. Então eu tenho conhecimento. Eu estou lendo um livro aqui, ó, né? Então eu tenho uma facilidade. Eu estou lendo o livro do André Luiz, escutando a história dos espíritos que passaram por dificuldade com a mediunidade. Vocês podem, né? A gente pode concordar que nós temos uma facilidade. Nós estamos lendo uma história
que vai nos ajudar quando a gente lê lá e fala, nossa, o cara errou nisso, ó. Não, eu vou tentar não errar nisso aqui não. Tem uma companheira perguntando aqui, ó. Quando a gente vê um espírito no sonho, eu pego espírito, sim. A gente nunca vê espírito de verdade em ninguém, né? Só os Jesus pra cima, talvez, tá? O que a gente vê é o corpo espiritual, tá bom? É o pega espírito que a gente vê, tá? É como se fosse a roupa dos espíritos. Quando o braço se arrepia, é um sinal de negatividade ou positividade. Depende. Porque isso aí é como você percebe uma energia. Se essa energia é boa ou ruim, tem que ter uma sensação emocional acompanhando ela. Né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa arrepia o braço, quer dizer que tem um espírito por perto. Né? Mas aí ela tem que começar a prestar atenção para ver se essa sensação é uma sensação positiva ou negativa. Né? Então o que isso traz para você? Tem gente que tem medo de tudo. Né? Então assim, pode ser... Aí tem que ver o que a nossa mente associa. Para uns pode ser uma coisa positiva, para outros pode ser uma coisa negativa. Tá? Não é uma regra, não existe uma regra geral. Percepção tem muito a ver com a gente. Tá? Por exemplo, eu nunca senti arrepio com presente de espírito. Né? Mas eu sinto outras coisas. Às vezes eu sinto a emoção dos espíritos, às vezes o espírito angustiado eu sinto angústia, eu sinto alegria. Mas arrepio físico eu nunca senti. Mas eu já senti frio, eu já senti que a temperatura do ambiente baixou, ou seja, é diferente. Tá? Às vezes um outro médium perceberia isso de uma maneira diferente. Tá, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deu para entender a questão lá do livro dos mensageiros? Se não deu, continua que a gente vai entrando aqui. Tá? Lembrando, gente, quem está chegando, nós estamos estudando espírito, matéria e fluidos. Né? Estamos aqui, ó. Módulo 1, tema 4. Kardec aqui, ó. Tema 4. Né? Tem invertido aqui, né, gente? Tem espelhado, mas é o tema 4. Tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade aí, porque o objetivo é a gente entrar nessa questão, né, do espírito e da matéria. Tá? Qualquer dúvida nessa área aí, por favor, falem para a gente poder ajudar o pessoal a entender. Né? Porque depois a gente fica com dificuldade. Tá? Quem quer falar? Então eu vou continuando aqui. Eu vou falando aqui, vocês... Na hora que vocês sentirem aí, vocês podem falar, tá? Me interrompe, manda mensagem, que a gente vai falando. Então vamos pensar o seguinte, né? O espírito, ele influencia a matéria. Beleza. Né? O espírito, ele é invisível, ele não tem forma, tá? Então ele tem que vestir a matéria. Igual eu tô vestindo essa camisa aqui, ó. Então vamos imaginar que eu sou o Marcelo Espírito. A camisa é a matéria, tá? Essa camisa que eu tô vestindo aqui. Quando eu morro, eu perco essa camisa, né? E fico com a minha camisa de baixo, que é a minha pele, vamos dizer assim, né? Que é minha também, né? Mas o que acontece? Eu posso vestir outra camisa. Eu posso trocar de camisa. Eu continuo sendo Marcelo, mas eu sou o Marcelo agora, em vez de camisa azul, que, né, do Lanterna Azul, né? Eu vou ser o Marcelo da camisa laranja. Eu vou ser o Marcelo da camisa preta. Eu vou ser o Marcelo de blusa, tá? Isso é o processo reencarnatório. Né? Então assim, nesse meu caso pode ser sensibilidade do braço arrepiar? Pode ser, a forma como você percebe a energia do mundo espiritual, tá? Algumas pessoas percebem como cheiro, outras pessoas percebem como pensamento, como sentimentos, né? Tem gente que é emocionada, tem gente que chora, né? Tem gente que enxerga, né? Por exemplo, eu sou vidente, então eu vejo os espíritos, beleza, né? Então eu não sinto sensação física. Tem gente que sente isso quando vai fazer psicografia, né? Sente um tremor, sente como se tivesse alguém segurando no braço, e aí a pessoa começa a escrever. Então são várias situações que podem levar à mesma percepção. E às vezes as duas pessoas diferentes têm a mesma situação, a mesma percepção, e para cada uma é uma coisa diferente, uma coisa diversa. Tá? Então porque a gente tem que analisar caso a caso. Tá? Quem fala assim, isso é sempre isso, vai estar errado. Tá? Porque isso não é sempre isso, não. Ou seja, todo mundo que sente coceira no ouvido é um espírito trevoso que está do lado dele? Não. Né? Eu estou reduzindo o negócio. Então quer dizer que eu senti uma coceira aqui, meu ouvido está coçando aqui, ó. Tem um espírito trevoso do meu lado? Aí eu começo a ensinar isso para todo mundo. Ó, coçou o ouvido, espírito trevoso. Não funciona assim. Tá? Pode ser que meu ouvido está sujo, pode ser que está machucado, pode ser que tenha um espírito e eu estou percebendo a energia dele como uma coceira. Tinha um colega nosso lá no Francisco, quando ele fez estudo de mediunidade com a gente,
Toda vez que a gente ia para a prática da reunião mediúnica, ele começava a coçar o corpo dele todinho. Tudo, coçava o corpo todinho. O que ele estava reagindo? Ele estava reagindo à energia da reunião mediúnica, no geral. Podia ser espírito de luz, espírito das trevas, espírito bom, espírito ruim. Ele sentia coceira. Era como ele registrava a presença espiritual. Acabava a reunião, a coceira sumia. Tem gente que sente sono. Né? Tem companhia que senta na mesa, sentou na mesa mediúnica. Na hora que a energia começa a movimentar, a pessoa dorme. Né? Claro que tem um caso de espírito que hipnotiza a pessoa para a pessoa dormir. Né? E a gente não deve dormir na reunião não, tá, gente? Você sentou na reunião lá para assistir estudo, palestra, começou a dar sono, levanta e fica em pé, tá? Ninguém vai para casa espírita, né? Para dormir na casa espírita, não, tá? Normalmente a entidade trevosa que fica lá fazendo a pessoa dormir para ela não escutar o que tá tendo ali. Ah, que eu fui para um plano espiritual, foi nada, tá? Foi dormir mesmo, porque o espírito não deixou você escutar o estudo. Porque o objetivo do estudo é escutar o estudo, tá? Mas aí o que acontece? Tem gente que sente sono. Quer ver um exemplo? Quando o espírito é muito, muito evoluído e ele começa a irradiar muito, se a gente não tomar cuidado, a gente sente sono. Então, lembra o que aconteceu com os apóstolos de Jesus? Jesus fazia prece, né? Lá no dia que ele foi ser preso. Aí Jesus chamou Pedro, Tiago e João, você lembra? Aí Jesus afasta e começa a orar. E aí a oração de Jesus, a vibração de Jesus é tão poderosa, ele está ali, né? Jesus ali não está se contendo, ele está, né, fazendo aquela prece, aquela energia de Jesus, assim, né? O que acontece? O Pedro, o Tiago e o João caem no sono. Dá uma paf. Aí Jesus fala assim, acorda meu filho. Eles acordam assim, nossa, mas desculpa. Aí Jesus começa a orar de novo, a vibração de Jesus, e eles caem no sono de novo. Tá? Então a vibração do espírito pode fazer os outros dormirem. Aí Jesus dá um toque, né? Ó, segura a onda aí, ó, vocês dão conta. Né? Para de desmaiar aí na minha energia. Né? Uma pergunta da Clarice é boa. Florais e homeopatia estariam relacionadas com o tratamento com fluidos? Sim, porque eles mexem com energia. Por isso, né, que meus amigos farmacêuticos, eles pegam, né, e falam assim, homeopatia não funciona, é água pura, você joga isso aqui no... Você pega lá aquele líquido lá, o remédio homeopático, e joga lá no microscópio, lá só tem H2O naquele negócio, não tem mais nada ali não. Né? Não tem elemento químico nenhum ali, como é que cura? Só tem álcool e água nesse negócio aqui, é a mesma coisa de beber água pura. Né? Você pega lá as bolinhas da homeopatia, só tem açúcar. Por que eles não percebem isso? Porque eles estão procurando, né, uma estrutura físico-química. Eles estão procurando ali elementos químicos. Você toma lá uma S, tem lá, né, você vai desmanchar e vai falar, o ácido acetil salicílico está lá. Ó, aqui é a molécula do ácido acetil salicílico. É isso que entra que inibe o receptor de dor. Olha que legal, eles sabem o mecanismo. Quando você pega um remédio homeopático, esse remédio homeopático ele não funciona dentro da estrutura físico-química que nós conhecemos. Não funciona. Então, você vai colocar ele no laboratório, vai dar que é água pura. E é mesmo, no nosso ponto de vista. Tá? Entretanto, né, funciona. Ah, mas fala que é placebo. Placebo também funciona. Porque o poder da fé, pensamento. Pensamento altera a realidade. Tá? Pensamento altera a realidade. Se disseres este monte, sai daqui, se projeta lá, tiveres fé no que disseres, o monte puro sai. Ah, nós ainda estamos longe de entender o poder da nossa mente. E é poder mesmo. Jesus andava na água, Jesus curava, Jesus dava um braço novo para quem não tinha braço, gente. Você já parou para pensar nisso? Ele reorganizava a matéria do cara lá. A matéria é mais maleável do que a gente imagina. Por que a gente não consegue fazer? Porque a gente não acredita, a gente acha que não. A matéria é que cortou nunca mais. A nossa mente influi na nossa realidade. Tá? Mediunidade tem tudo a ver com isso. Mente. Nossa mente. O poder do nosso pensamento. A ciência ainda está engatinhando em muitos aspectos, porque a ciência não trabalha isso ainda. Não é o objetivo da ciência também. A ciência, o objetivo dela, a ciência clássica, né, é trabalhar as questões físico-químicas, as questões que ela consegue através dos aparelhos, através dos mecanismos, dos exames de imagem, aquela coisa toda, perceber, né? Então, eu já contei isso para vocês. Eu lembro que uma amiga nossa está fazendo pós-doutorado lá nos Estados Unidos, né? Ela é neurologista, a Isabel, né? Ela está fazendo lá doutorado em neuropediatria, um negócio lá de genética, lá, um negócio. E aí ela estava falando que ela estava estudando os negócios lá e que eles não conseguem passar de determinado ponto do estudo, porque, né, naquela estrutura lá eles não conseguem entender como é que aquilo funciona direito.
Né? Aí o Lucas virou e falou assim, ó, o segredo é o seguinte, existem estruturas orgânicas que não estão no plano físico. Se você pegar uma célula, né? Dentro da célula tem lá as organelas, citoplasma, núcleo, tem um monte de coisa dentro, né? Mitocôndria, aquela coisa toda, né? Segundo o Lucas, tem estruturas da célula que estão no mundo espiritual. A gente só vê uma parte da célula. É como se a gente pegasse uma laranja e só visse a casca dela. Mas tem o miolo a gente não enxerga. Tem uma outra parte dela que está no mundo espiritual, que a gente não enxerga. Que é aí que está o que a ciência não pega, está lá. Então, enquanto a gente não tiver aparelhos para poder ver no mundo espiritual, o nosso entendimento da nossa vida, do que nós somos, ainda vai estar parcial. O que nós enxergamos, né? O Paulo de Tarso fala isso lá, né? Vemos, né? Em parte vemos, em parte entendemos. 2000 anos atrás. O Paulo entende esse negócio aí. Né? Isso tem tudo a ver com a mediunidade. Né? A mediunidade é a gente começar a entrever. Eu vou entrar na ciência? Não, eu não sou cientista. Né? Mas imagina o que é um médium que tem conhecimento científico de verdade, o cara que estudou, fez uma faculdade, um doutorado aí, e pega o espiritual e o material e começa a trocar ideia. Né? Então a gente está aqui, né? E olha como é que tem implicações, o campo da mediunidade tem implicações que a gente nem imagina. A gente pensa em mediunidade só para os espíritos virem aqui, rezar uma Ave Maria com a gente, agradecer Jesus e ir embora, né? E quando a gente começar a entender que o nosso corpo físico ele está misturado com o nosso corpo espiritual, ele é um reflexo do corpo espiritual. Aí nós vamos entender como é que a homeopatia funciona. Nós vamos entender como é que o floral funciona. Nós vamos entender como é que o passe funciona. Nós sabemos em parte. O André Luiz fala pra gente que quando a gente toma um passe, o que acontece? As energias espirituais entram no nosso corpo, vão pra medula óssea e vira sangue. Aumenta a pressão, de certa forma. Por isso que Jesus suava sangue, porque a energia espiritual dele era tão forte que o organismo dele produzia sangue em excesso. Ele tinha tipo um exaustor de sangue, o sangue saía pela pele, o excesso. Por isso que ele saía curando, fazendo as coisas lá, ajudando todo mundo. Ele estava descarregando energia. O corpo físico dele era como se aquilo ali fosse o radiador do corpo dele. Ele suar sangue quer dizer que ele estava com medo, sofrendo, chorando. Não, ele estava ali, né, botando para fora energia que ele puxava tanta energia que ele materializava energia demais. O organismo dele não dava conta. Olha que interessante, né? Os grandes santos do passado, Francisco de Assis, né, ele tinha uma enxaqueca que acompanhava ele 24 horas por dia, porque ele tinha um nível de pressão cerebral tão grande, né, porque o corpo físico dele não sustentava o espírito que ele era. Né? Então, às vezes, por isso que os espíritos falam assim, nossa, o espírito está encarcerado na matéria, ele sofrendo. Muitas vezes é. Os grandes espíritos, para eles encarnarem, o corpo físico é desconfortável para eles. Por que o corpo físico é desconfortável? Porque o nosso corpo físico não é uma vestimenta apropriada para um espírito de determinado quilate espiritual. Para ele é opressor, o corpo não dá conta. É como se você estivesse ligando, né, uma tomada, né, um aparelho 330, né, um aparelho 110, uma tomada de 330 volts. E tentando não queimar aquele aparelho. Entendeu? Muitas vezes o espírito superior encarnado passa por isso. Um médium, por isso que a mediunidade às vezes é desgastante. Porque às vezes você está numa determinada vibração e aí por isso que é difícil às vezes um espírito muito superior que não tem sintonia com você se comunicar. Por quê? Porque você tem que elevar a sua capacidade. Você está ali no 55, vem um espírito no 220, o negócio vai dar choque, ou o espírito vai ter que diminuir a vibração dele, né? Ou eu vou ter que aumentar a minha. O segredo é para a gente poder ter a comunicação. Tá dando para entender, gente? Olha, eu estou usando um monte de termo cotidiano para vocês entenderem como é que funciona o processo, né, da matéria, do espírito, tá? Os fluidos é energia. Vamos lembrar. Falou fluido, tá falando energia, tá? Fluido para nós tem um significado de líquido, né? Para mim, fluido é líquido, né? Um fluido, você bota lá fluido do freio do carro, tá? Não é a mesma coisa, tá? O que é o fluido? É a matéria básica que dá origem a tudo. Né? Isso aí nós sabemos que é o hidrogênio. Né? Nós sabemos que tudo no universo, né, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e tudo que existe você pega um monte de hidrogênio, junta, vira aéreo, pega outro monte, vira todos os elementos químicos são fusão de hidrogênio. Juntou um monte de hidrogênio, vai virando outros elementos. Isso é a ideia do fluido cósmico universal. Tá? O cálcio, o ferro, o ouro, o chumbo, o cobre, o tungstênio, o grafite, tudo isso são átomos reordenados. É isso que o Kardec estava, né, o fluido cósmico, a matéria quinta essenciada, ele está usando um termo, né,
Hoje nós já entendemos. Se você pegar lá o livro básico lá de química, né? E você vai entender o conceito de energia, o conceito de energia condensada, né? Nós vamos ver lá o Einstein trazendo a fórmula dele, né? O que é matéria? Matéria é igual a energia, né? Ao quadrado, acelerado, né? A velocidade. Você joga velocidade na energia, ela vira matéria. Você tira a velocidade, né? E vice-versa. Você acelera a matéria, ela vira energia. Você deixa a energia mais lenta, ela vira matéria. Olha só, né? Na época do Kardec não tinha um Einstein. Não tinha vindo ainda. Imagina daqui 200 anos com a ciência que a gente vai ter, como é que vai ser o nosso conceito sobre o espiritual? Vai explodir. As pessoas vão pegar o vídeo da gente aqui e vão falar assim, sabe isso aqui que ele está falando? Tá? Agora é fácil, qualquer menino de escola entende. Né? Mas hoje nós estamos aqui começando, né, a desenvolver conceitos. Né? Então o que é o mundo físico, gente? O mundo físico nada mais é do que uma matéria mais condensada. E a nossa mente está dentro dessa matéria. E vivendo uma realidade que para nós é tão palpável, né, e real quanto é a realidade dos espíritos para eles. Vocês estão entendendo? Né? Parece o conceito lá do filme Matrix, né? Vai ver o Matrix lá, é aquilo ali. Por que é o plano físico, se não uma simulação de realidade onde nós estamos vivendo? É um trem viajado, né? Você vê. E os espíritos estão lá, ó, o mundo espiritual lá, ó, né? Fora da... Né? E depois do mundo desse tem outro, um dentro do outro, né? Olha como é que são conceitos interessantes. E o que acontece, na verdade? O que importa no fundo é a nossa mente. A nossa mente presa em questões inferiores, nós sabemos. O real é aquilo que nós acreditamos. A Alba está falando, o real é imponderável. O real é aquilo que nós acreditamos. Para um espírito que acredita que está no inferno, ele está no inferno. Para um espírito que acredita no Valhalla, ele está no Valhalla. Para um espírito que acredita que está encarnado aqui, nós acreditamos, né? Nós estamos aqui. Para um espírito que acredita que não existe nada além da matéria, aqui, ó. Tá, beleza. Aqui, ó. Para o espírito que quer ver além, aí a mediunidade se abre. E isso vai estar diretamente ligado com o nosso pensamento. Porque, segundo o Emmanuel, vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento. Onde está o nosso pensamento, a nossa realidade. Se nosso pensamento está em Jesus, no mundo espiritual, a gente vai desencarnar e vai para o mundo espiritual. O mundo espiritual mesmo, nosso lar, colônia, aqueles lugares lá. Se o meu pensamento está preso aqui na matéria densa, né, na minha cama, na minha casa, na minha parede aqui, eu vou desencarnar e vou ficar aqui no meu quarto. Aqui dentro. Aqui, ó. Marcelo deitado na cama aqui, desencarnado aqui, ó. Assombrando a Edneia e os meninos. Né? Porque a minha mente está presa nisso. Se a minha mente está presa em alguém porque eu odeio demais ou porque eu estou apaixonado demais, vendo a diferença. Paixão é diferente de amor. Paixão é que domínio, né? É aquela questão, a minha orelha está coçando aqui, será que é o espírito? Né? Não, né? Eu machuquei a orelha ontem. Bati aqui, fui mexer lá, limpar o ouvido e machuquei. Olha só. Se eu sou apaixonado por alguma coisa, ou por uma pessoa, por alguma paixão, né? Amor não. Eu fico atrelado àquilo. Aí nasce o ciúme, nasce o controle, nasce o desejo. Aí nós vamos entender os espíritos obsessores. O que é um obsessor? O que é um pensamento obsessivo? É um pensamento constante sobre determinado foco. Então eu sou obsessivo com dinheiro. Eu só penso em dinheiro. Sou obsessivo com meu gato, né? A gatinha miauzinha tá aqui, ó. Né? Aí o que acontece? Eu só fico vigiando ela, eu quero amarrar ela na minha perna. Né? No dia que ela desencarnar, eu sou tão obsessor dela que eu vou segurar o princípio espiritual dela comigo, porque eu não vivo sem ela, ela é minha. Né? E quem é assim pessoa? Minha mulher. Eu desencarno e vou ficar lá do lado, lá, ô fulano, tô aqui, ó. Você tá olhando pro lado, o que você tá fazendo? Vocês estão entendendo? Isso é o espírito obsessor, é alguém que é obcecado. A mente dele prende ele naquilo que ele quer. Né? Por isso nós precisamos passar por um processo de reeducação espiritual. Para a gente entender. Aí nós vamos entender porque nós estamos estudando espírito, matéria e fluidos. Espírito somos nós. A matéria são as nossas vestes. Vestes. Veste, isso aqui é uma veste.
Seja isso aqui, igual tá aparecendo, também tem no mundo espiritual, tem uma veste dessa, mais sutil. Né? E os fluidos são o quê? São a matéria, desde lá do mundo espiritual, que vai ficando cada vez mais densa, mais palpável, até que ela chega aqui, ó, para nós é muito palpável. Né? O André Luiz lá o André Luiz lá no nosso lar, a mão dele, para ele, é tão densa quanto a nossa. Ele não pega o dedo dele e atravessa a própria mão. Olha que legal, eu sou de fumaça. O André Luiz não faz isso. Mas se ele vier aqui, ele vai poder. E quiser passar o dedo na minha mão, o dele passa. Ele passa por dentro aqui da minha mão, da parede, aqui tudo. Mas para ele, lá no nosso lar, a parede para ele é tão densa quanto a nossa aqui. A dele. Para nós é nada, para ele é uma parede mesmo. Né? Os raios cósmicos, os neutrinos estão passando aqui por dentro da gente o tempo todo, aqui a gente nem sente. Tô passando aqui, ó, dentro do planeta Terra, aqui milhões o tempo todo aqui, ó. Para nós é nada. Vocês estão entendendo como é que é essa questão? Então isso tudo tem a ver. A ciência trabalha para ajudar a entender o espiritual. Né? Guardem isso. Pessoal, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Antes de a gente terminar, né? Lembrando que semana que vem, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar. Deixa eu achar aqui. Quanto mais o pessoal ler e perguntar, melhor, tá, gente? Porque senão eu fico boiando mesmo. Perispírito e princípio vital. Tá? Nós vamos estudar o perispírito e princípio vital. Módulo 1, tema número 5. Que é da apostila. Corpo espiritual, tá? Perispírito é o corpo dos espíritos, nosso corpo espiritual, nós temos perispírito, né? E o princípio vital. O que é o princípio vital? Nós vamos estudar semana que vem, tá? Tudo isso com foco aí na nossa mediunidade, aí pra gente desenvolver essa mediunidade aí pra Jesus aí, pra trabalhar no bem, no amor, na luz, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente, antes da gente terminar o estudo? Se não entendeu, fala que a gente volta. Nós ainda temos aí 10 minutos ainda. Senão nós vamos chegar ao termo do nosso estudo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá. Então vou fazer a nossa prece pra gente terminar. Pessoal, queria lembrar todo mundo, né, que esse sábado nós vamos ter a nossa distribuição de cesta e do Universo dos Sonhos lá no Francisco de Assis, né? Quem quiser saber, né, manda mensagem pra gente, né, quem quiser participar. A gente ia fazer lá num outro espaço, né, no Instituto Mais Simples, não vai dar para fazer por logística, né? Resumo, pouca gente para trabalhar, né? Mas a gente vai fazer lá no Francisco de Assis, né, sábado agora, 8 horas da manhã, a partir das 8 da manhã, nós vamos estar lá no Francisco de Assis. Vai ser o dia da gente distribuir a cesta de Natal, cesta básica, presentes do Universo dos Sonhos. Quem quiser conhecer, participar, né? Só falar com a gente. Última pergunta aqui. Lá no mundo espiritual eles se alimentam de quê? Energia. Como nós. Né? Do que a gente se alimenta? Da energia do Sol. A energia do Sol que vem, a planta faz fotossíntese, transforma ela em glicogênio lá, né? Aí vem um animalzinho, vai lá, come a planta, a gente come o animalzinho ou come a própria planta, a gente tira a energia da planta que ela puxou do Sol. Só que o processo é um pouco diferente do nosso, mas em essência é energia. Aí vai chegar um ponto que nós vamos alimentar da energia que cria o Sol, que é o amor. Amor é alimento das almas. Tem um capítulo assim lá no livro Nosso Lar, né? Então no mundo espiritual a gente vai alimentando nas zonas mais próximas, igual aqui no plano físico. Tá? Se for no nosso lar, vai ter o caldinho, vai ter uma frutinha, uma sopinha lá e tal, né? Vai ter a água, né? Se você for numa esfera muito iluminada, vai começar a alimentar de energia plena, vai tirar energia da natureza, amor, né? Chegar no nível de Jesus, alimenta de amor, né? Fazer a vontade do meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Olha Jesus, já nós chegamos lá, né? Então vamos lá, né, gente? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais que nos auxiliam no trabalho do bem, possam todos aqui presentes serem abençoados e envolvidos pelas vibrações do amor, da paz e do consolo. Divino Mestre, permite que possamos estar junto a Ti, no trabalho, na compreensão e na fé. Auxilia a nossa caminhada, o nosso entendimento. Abençoa aqueles que precisam, ensina-nos a amar. Envolve o nosso coração e mente nas melhores vibrações. E permite que possamos estar contigo, hoje e em todos os momentos. Fica conosco, Senhor,
abençoando e protegendo a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. É só mais um aviso, gente, né? É bem possível que sexta-feira agora a gente não tenha tratamento, tá, gente? Porque a gente vai estar envolvido na questão da cesta, a gente vai lá para montar a cesta, então a gente não tem hora de chegar, né? Então, assim, é quase 90% de chance de não ter o tratamento. Vai ter o estudo amanhã, da quinta-feira, né? Mas, excepcionalmente, talvez, né? Eu já vou até considerar que não vai ter, tá, gente? Porque não tem como, né? Infelizmente, a gente não tem como se dividir, tá? Então a gente deve focar lá na sexta, né, que também é um tratamento, né? A gente vai colocar aí no horário uma música, alguma coisa para o pessoal poder sintonizar, né? Mas a gente não deve ter tratamento essa sexta-feira. O tratamento vai ser o trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus e boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.